É hora de dar vida para a sua opinião. A Univale FM apresenta Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Olá, boa tarde. Está começando mais um Viva a Voz pela rádio e pela TV Univale. Até às 14h. O espaço está aberto para discutir os mais diferentes assuntos, sempre com a participação de convidados especiais. Fundado no dia 17 de março de 1919, completando então hoje 95 anos, o Clube Náutico Marcílio Dias vem alimentando a paixão dos itajaienses pelo futebol há décadas. O título mais importante do clube veio no ano de 1963. Naquela oportunidade, o Marinheiro conquistou o troféu de campeão catarinense ao vencer o torneio Luiz Amelo. 50 anos depois do feito, os torcedores do Rubro Anil vão poder relembrar a campanha desse título histórico e polêmico com o lançamento do livro Torneio Luiz Amelo, Marcílio Dias, campeão catarinense de 1963. E esse livro foi escrito pelo jornalista Fernando Alessio, que já está com a gente hoje. Bom, comigo na apresentação do programa de hoje, o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Tudo bom, André? Tudo certo, Lígia. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva a Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil, pelo Twitter, o @VivaVozUnivale, e também a página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. A gente tem um e-mail também para pautas, críticas, enfim, é o vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e os nossos convidados de hoje, além do jornalista Fernando Alessio, que é o autor do livro Torneio Luiz Amelo, Marcílio Dias, campeão catarinense de 1963, também está conosco outro jornalista, o Anderson Bernardes, que é editor da editora IP Amarelo. É isso, Anderson? É isso. Sejam bem-vindos ao programa. E é lógico que a gente já quer começar com pergunta quente, né? Bom, primeiríssima, por que o Campeonato Catarinense lá de 63, o chamado Torneio Luiz Amelo, gerou e talvez ainda gere tanta polêmica, hein, Fernando? Boa tarde, Lisa, né? E os ouvintes da Rádio Univale. Bom, o problema é que o torneio levou 20 anos para ser reconhecido como Campeonato Catarinense, né? Naquela época, o ano de 63 não teve um campeonato nos moldes convencionais da época, porque o calendário do futebol catarinense na época era tão bagunçado que o campeonato de 62 começou em janeiro de 63, terminou em maio de 63. E aí acabou não tendo datas disponíveis para fazer o campeonato de 63 no formato que era na época. Tinha primeiras ligas regionais, né? Que no nosso caso era a Liga Itagiense de Desporto. Aí os melhores classificavam para uma etapa macro-regional, com os times de Joinville e Blumenau, e depois iriam disputar o estadual propriamente dito. Então não houve tempo. E para não ficar os clubes parados, porque na época não tinha patrocínio de camisa, não tinha cota de televisão, a renda dos clubes provinha da bilheteria. Então, numa semana que o time ficava sem jogar, era prejuízo, porque é dinheiro que não entrava. Aí, para os clubes não ficarem parados, a Federação Catarinense fez um torneio oficial, que levou o nome de Luiz Amelo, que era a esposa do então presidente da federação, o senhor Osni Melo, com times de Florianópolis, Brusque, Blumenau, Joinville e Itajaí, ou seja, 5 cidades. E eram 2 de cada cidade, 10 times no total, né? Que é, curiosamente, o número que nós temos hoje no Campeonato Catarinense, 10 clubes. O torneio foi disputado em sistema de turno e retorno, pontos corridos, e o Marcílio Dias foi, desde a primeira rodada até a última, o líder, de ponta a ponta, campeão, e o vice-campeão foi o outro time de Itajaí, na época, o Barroso. E a polêmica gira em torno de que o time considerado muito forte na época em Santa Catarina, o Metropol, que tinha sido tricampeão, né, 60, 61, 62, ele não participou desse torneio. Então, aí dizem, se o Metropol tivesse participado, o Marcílio Dias ganharia. E por isso ficou essa tentativa de desqualificar a conquista do Marcílio. Mas em 83, né, o presidente da federação na época, Pedro Lopes, constatou que o ano de 63 não tinha campeão e foi pesquisar porque constatou, não teve o campeonato, mas teve o torneio Luiz Amelo, que era oficial da federação. Então vamos reconhecer o Marcílio, é justo reconhecer o Marcílio como campeão. E ele levou essa proposta para a Assembleia Geral da Federação Catarinense e foi aprovada por unanimidade. Então o Marcílio é campeão dentro de campo e também
de direito, o título foi homologado pela federação. Tem alguém que conteste ainda esse título hoje? Quem que contesta? Por incrível que pareça, há torcedores do Marcílio que contestam. E acho que isso existe justamente pela falta de documentação que existia até o momento, até domingo, vamos dizer assim, que até ao lançamento do livro, né? Até a data do 23 de fevereiro do lançamento do livro, porque ficou muito na história oral, ficou muito na memória daqueles que viveram aquele tempo. Então, tem várias lendas em torno do torneio, de como o Metropol não jogou o campeonato porque estava numa excursão na Europa. Tem muita gente que acredita nisso até hoje. Então, porque era um torneio amistoso. Não era. Então, torneio amistoso já é uma coisa meio ilógica, né? Isso, assim, que não teria a chancela da federação e etc. E marcilistas, pessoas que estão lá sentadas na arquibancada do Marcílio, vendo o jogo do Marcílio todo dia, dizem isso até hoje, porque não tiveram contato com uma pesquisa documental como essa que o livro traz. Então, acho que a partir do momento em que a gente reúne todas essas informações e informações de jornais, de depoimentos, eu acho que talvez se dissipe isso até dos próprios torcedores do Marcílio, que ainda contestam um título que é deles. Gente, agora estamos vendo aqui vocês dois com o uniforme aí do Marcílio. Queria entender um pouquinho como nasceu a ideia do livro, né? Os dois já eram marcilistas. Você, Fernando, que assina o livro propriamente, você sempre foi torcedor. Conta o que te motivou a escrever esse livro. A minha relação com o Marcílio coincide até com a Univale, né? Porque eu morava em Blumenau e fazia a faculdade de jornalismo aqui no ano 2000. E justamente naquele ano, o Marcílio foi para a final do Campeonato Catarinense. Então, aquilo contagiou a cidade, todo mundo andava com a camisa do Marcílio, só se falava em Marcílio. E eu acabei ali sendo contaminado, digamos assim, por essa onda. A partir dali comecei a ter uma simpatia com o Marcílio, que só cresceu na medida que minha vida foi se transferindo para cá. Depois eu passei a trabalhar no Diarinho, me transferi definitivamente aqui para a região, né? Hoje eu moro em Navegantes. Aí virei um torcedor marcelista também, vou nos jogos, estou sempre... Também me tornei marcelista, né, de primeira cepa, como diz outro. E você assumiu junto também, Eu sou um caso hereditário, né? Eu sou de uma família de marcelistas, então eu fui levado pelo meu pai ao estádio para comer pipoca, né? Eu digo, porque eu nem via o jogo, né? Mas ele era tão pequeno que nem lembro, assim, mas eu também peguei uma fase, a fase de contaminação, como diz o Fernando, foi em 88, 89, eu vi o famoso Siri Mecânico, né? O time do final das décadas de 80 jogar no estádio, né? Eu fui ver o Marcílio de Joel, Rosemiro, Jairo jogar no estádio e desde pequeno, com o meu pai, né? E com o meu avô, eu sou marcilista desde sempre, dá para dizer assim. Eu não lembro de ter sido torcedor de outro time. Bacana. Agora, o que deu o start? O que fez você especialmente, Fernando, resolver escrever o livro? Eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Mas aí faltava um assunto que fosse ao mesmo tempo que me empolgasse pessoalmente para eu me embarcar, mergulhar assim de cabeça e que tivesse assim uma contribuição, né, histórica, um legado deixasse. E aí belo dia veio na cabeça, o Marcílio foi campeão, ninguém sabe com quem jogou, quais jogadores jogaram, quais fizeram gol. Tá aí um campo aberto para fazer um livro, né? E aí isso foi mais ou menos em 2012, um ano e meio de pesquisa e resultou nesse livro, né? Eu até costumo dizer que era um livro que eu gostaria de ler, mas como ele não existia, eu mesmo fiz. Perfeito. Como foi o trabalho de pesquisa para esse livro, Fernando? Principalmente pesquisando os jornais da época. E nisso considero que tive muita sorte, porque os jornais da época que eu pesquisei tinham coberturas esportivas excelentes. Então tinha todos os detalhes dos jogos, com ficha técnica, o dia a dia dos clubes, falava dos jogadores. Então foi assim uma fonte que viabilizou o livro de uma forma definitiva, né? Alguma dificuldade? A dificuldade é que muitas vezes, por exemplo, você falava de um jogador e você não tinha maiores detalhes. De onde ele veio, por onde ele foi depois. E isso aí eu tive que buscar com outros jogadores, perguntando se lembra do fulano, se lembra do ciclano. Então essa foi uma dificuldade que eu tive, né? Mas o principal foco do livro, que eram os jogos, esse deu para reproduzir de uma forma bem completa, bem robusta, os 18 jogos do Marcílio Dias. E alguns nomes interessantes? Você conseguiu conversar com alguém da época, Fernando? Consegui conversar com alguns jogadores, entre eles o goleiro Jorge, né, o atacante Aquiles, o Sombra, por telefone,
e até consegui localizar um ex-jogador do Marcílio, o René, lá em Minas Gerais, que aqui ninguém mais se lembrava dele, até achava que ele tinha morrido. E quando eu liguei para ele, falei, olha, eu sou aqui de Itajaí, quero entrevistar o senhor sobre o Marcílio Dias. Ele chegou a chorar no telefone. Que bacana. Porque fazia muito tempo que ele não tinha contato com ninguém daqui. Olha E ele só. jogou aqui bastante tempo, foi um artilheiro ao lado do Aquiles com 11 gols, né? E foi também um momento interessante. Que né? legal. Nessas entrevistas que tu fez com os jogadores da época, teve algum depoimento que tu achou diferente, que te surpreendeu do que aconteceu na época, enfim, dos relatos? O que me surpreendeu foi justamente o René, porque dos que eu entrevistei, ele que tinha mais detalhes na memória, né? Que os outros não lembravam quase de nada. Por exemplo, o Aquiles, teve um jogo que o Marcílio ganhou de 8-1, ele fez 4 gols e ele simplesmente não lembra desse jogo. Olha só. E o René, eu perguntei para ele... 4 gols, olha. E tem um detalhe, eu entrevistei também o goleiro do Paysandu, que tomou os 8 gols lá, e ele também não lembrava desse jogo. Olha só. Agora, Fernanda... Aí o René me surpreendeu que eu perguntei para ele, o senhor lembra do gol que o senhor fez no primeiro jogo do Luiz Amelo contra o Figueirense? E ele lembrava, eu falei, eu chutei de fora da área, foi no ângulo, o goleiro nem se mexeu. Foi marcante para ele também. Eu perguntei, o senhor tem certeza que foi nesse jogo? Eu falei, não foi nesse jogo. Então a memória dele me surpreendeu. Bacana, legal. E com esse contato, é possível fazer um paralelo, uma analogia com o futebol daquele tempo e o futebol que está acontecendo hoje aqui em Itajaí? O que você pode comentar a respeito dessas duas situações? Olha, primeira coisa é a questão do envolvimento da cidade com o time, né? Porque todos os jogos ali eram casa cheia. Os estádios Gigantão das Avenidas sempre lotado. E hoje nem sempre está lotado, né? Tem jogos que atraem mais gente e tem outros que estão os mesmos corajosos de sempre lá, né? Apoiando o Marcílio. Então havia um pouco mais de, não sei se envolvimento, paixão, mas o Marcílio era mais presente assim na vida das pessoas naquela época. Essa é a principal diferença que eu vejo, né? E em termos de profissionalismo, Fernando, dá para se pensar alguma coisa? É bem diferente, né? Tanto é porque na época os jogadores tinham outros empregos além de jogar futebol. O Aquiles, por exemplo, trabalhava no Banco Inco, que hoje é o Bradesco. O Jorge, ele trabalhava numa oficina. Então, às vezes, para contratar um jogador, o Marcílio falava, olha, você vem para cá, a gente arruma um emprego na prefeitura ou no banco e tal. Então, não era semi-profissional. O caso do Aquiles é um caso curioso, né? O Aquiles trabalhava no Banco Inco, em Concórdia, no Oeste, né? E ele foi contratado para vir para a agência de Itajaí, mas não é por causa da agência, era por causa do Marcílio, para ele poder jogar no Marcílio. Olha, que fantástico. Muito interessante, hein? Mas, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida. Voltamos daqui a pouquinho conversando sobre o livro do Marcílio Dias, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns aí para o Marcílio, para todos os marcilistas, é claro, né? E daqui a pouco a gente volta conversando com o Fernando Alessio e com o Anderson Bernardes. O livro é o Torneio Luiz Amelo, campeão catarinense de 1963, Marcílio Dias. Daqui a pouco a gente volta. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Os principais fatos. Café Debate. A informação na medida certa. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Café Debate. Rádio Univale FM, conectada com você em qualquer parte do mundo. Para ouvir, www.univale.br. Univale. De que vale a vida sem tantas fronteiras, pra gente conquistar o mundo a cada dia? De que vale o céu sem todas as estrelas, imenso universo sem sabedoria? O que vale até nas mãos todos os livros é acreditar na força das lições. Univale é qualidade em sua vida e muito mais, muito mais. Univale, preparando você para o mundo. Univale. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Viva a Voz já está de volta. Os nossos entrevistados de hoje são os jornalistas Fernando Alessio e Anderson Bernardes. Nós estamos comemorando aqui o aniversário do Marcílio Dias com o lançamento do livro escrito pelo Fernando. E estamos descobrindo um pouco dessa história muito interessante, né?
É isso André. mesmo, Lisa. Fernando, na época, além do Marcílio, existia aqui na cidade de Itajaí o clube o Barroso, né, que também disputava o torneio Luiza Melo. Como que era o clima na cidade de disputa, da rivalidade entre esses dois times na época? Olha, a rivalidade era intensa, até porque os dois times fizeram boas campanhas, né? Tanto que o Barroso foi vice-campeão. E uma curiosidade, né? O Marcílio ganhou de todo mundo, menos do Barroso. No primeiro turno ficou 0-0 lá no campo do Barroso. E no segundo turno, no campo do Marcílio, ficou 1-0 para o Barroso. Foi o único jogo que o Marcílio perdeu em casa. E nesse jogo teve depois uma confusão do Aquiles com o Maurício, jogador do Barroso, e terminou numa confusão generalizada, né? E todos os jogadores se envolveram na briga e tal. Então lá era uma rivalidade quente mesmo. E é uma rivalidade que atravessou todo aquele período em que o Barroso e o Marcílio se enfrentaram aqui em Itajaí. O Barroso é uma dissidência do Marcílio, primeiro, né? Já nasceu de uma briga. É daí que vem a rivalidade? A rivalidade eu acho que deve ser daí, porque né, a história do Barroso começa com uma divergência lá na hora da fundação do Marcílio e o batismo lá de uma das ioles, das embarcações, que era um clube de remo na época, e um grupo queria um nome, outro grupo queria outro nome, o grupo que perdeu a votação saiu e formou o Barroso, e dali começou essa rivalidade no remo, que na década de 50 passou para o futebol e foi muito, muito intensa no futebol, de divisão das torcidas e de relatos de casos de polícia, de tudo, né, dentro da história do Clássico, até o Clássico terminar na década de 70, né, com o desencontro das duas equipes no gramado, e aí depois o Barroso definitivamente deixou o futebol e o Marcílio continua até hoje. É bom lembrar, todo mundo fala do Marcílio e Barroso, mas nos anos 40 a grande rivalidade era Marcílio e Lauro Miller, e nos anos 50 era Marcílio e Estiva. Ah, tinha o Estiva? Tinha o Estiva. Aqui de Itajaí? Os times dos estivadores, do sindicato dos estivadores. Olha só. Aí a partir dos anos 60, não, aí o Barroso se fortaleceu, passou a ser o grande rival do Marcílio, inclusive disputando campeonatos estaduais. Então. O Lauro Miller chegou a ser campeão estadual também, o Lauro Miller. Teve o time da Companhia Itajaiense de Fósforos, do CIP, chegou a ser campeão estadual 38. Também. E quando o Barroso começou a trajetória dele no futebol, ele tentou uma fusão com o Lauro Miller. Primeira vez que o Barroso entrou em campo, entrou com um uniforme tricolor, verde, branco e preto, que era branco e preto do Lauro Miller e o verde do Barroso, só que não funcionou muito bem. E aí no ano seguinte o Barroso entrou definitivamente sozinho na briga, e aí começou o Clássico, né, no começo da década de 50. Vocês que se envolveram com esse ambiente super contagiante da história do Marcílio Dias e tal, como é que vocês veem hoje o time, né? Porque eu acho que é inevitável comparar, você especialmente que pesquisou mais a fundo, né, Fernando? O que você tira de diferenças? Ou é possível, vou reformular, é possível resgatar um pouco desse ambiente mais emocionante e apaixonante mesmo que o Marcílio teve por tanto tempo? Eu faço o seguinte raciocínio: se Chapecó tem um time na Série A hoje, Criciúma tem um time na Série A hoje, por que Itajaí pode não ter também? Então eu acredito que as condições estão dadas, né? Às vezes a gente vê algumas coisas em Itajaí mais difíceis de acontecer, não dando muito certo, mas acho que tem tudo. Tem um time de tradição, tem uma torcida apaixonada e tem uma cidade pujante, importante no sul do Brasil. Então, eu acredito sim que dá para resgatar essa paixão pelo Marcílio e que o Marcílio possa realmente dar passos ainda maiores no seu futuro. Eu acho que a torcida é o clube, sempre falo isso, o clube é a torcida. E tem uma parte da torcida que não deixou de viver essa emoção, conviver com o Marcílio nessa intensidade desde sempre. E eu ainda considero uma parcela muito grande. Mas é lógico que se o Marcílio tivesse o apoio de outros, daqueles que só vêm quando o time está ganhando, que querem só vir na boa, né? Querem evitar o sofrimento de ter que ficar lá sofrendo na arquibancada, isso se tornaria muito grande. Mas para isso acontecer, essa conexão com essa outra parcela da torcida, aí o time precisa se organizar melhor, o clube precisa se organizar melhor e disputar para valer, assim, em pé de igualdade com os outros, pelo menos dentro do estado. E aí traz esse torcedor que é um torcedor meio da margem, assim, ele vem quando o negócio está mais legal e se afasta quando a fase é pior. Até nesse contexto, esse ano aconteceu uma coisa que eu considero absurda, né? Até a primeira rodada do campeonato, nenhuma rádio de Itajaí estava transmitindo. A Univale depois teve a iniciativa de... também acho que alguém na Univale pensou, isso é um absurdo, vamos entrar nisso. E montou uma equipe, né, comandada pelo Menon, que fez transmissões aí maravilhosas e
cobriu essa lacuna. Bacana. Mas já que vocês estavam falando dos torcedores, o que há de tão apaixonante no Marcílio Dias que faz com que esses torcedores se mantenham firmes, mesmo com os altos e baixos do time, por tanto tempo, e tendo essa referência lá em 63, né, como a grande conquista? O que vocês acham que faz manter isso aceso? Eu tenho uma teoria que não é minha, mas eu vou roubar ela de um cineasta que eu sou fã, que é o João Moreira Salles, que fala isso sobre o Botafogo, que é assim, só quem sofre bastante tem a dimensão mais exata da alegria, quando a alegria acontece. Sabe assim, aquele cara que ganha o campeonato todo ano, vira uma rotina na vida dele, então ganhar o campeonato não é assim. O marcilista sofre tanto e que quando acontece um momento de alegria, fica um negócio descomunal. É assim, esse ano nós ganhamos do Avaí no Campeonato Catarinense por 3-2. Nós ganhamos o campeonato, nós ganhamos o Mundial Interclubes, não ganhamos, nós ganhamos um jogo. E aquilo ali foi como, assim, renovou o gás marcilista para 10 anos. A gente vai lembrar do 3-2 contra o Avaí por 10 anos, por 20 anos. A gente vai lembrar aquele jogo que a gente, quando saiu do estádio, a gente já falou assim, esse é histórico, a gente vai lembrar para sempre. Acho que isso tem muito com isso. E futebol é paixão, não tem muito o que explicar, né? Não dá para explicar. Então, acredito que realmente você às vezes começa pela questão de morar aqui, mas acaba se movendo com o clube de uma forma que não tem explicação mesmo. Fernando, no teu livro, a maior parte dele é dedicada ao torneio Luiz Amelo, torneio de 63. Mas tem algo a mais da história do Marcílio que o torcedor pode encontrar no livro? Olha, eu descobri até que o Marcílio foi campeão de um título que nem o Marcílio sabia. Que foi o torneio de Itajaí Joinville, que foi realizado um pouquinho antes ali, em agosto de 63. Era um quadrangular entre Marcílio, Barroso, América e Caxias de Joinville. E foi um título, o Marcílio ganhou. Foi campeão invicto desse. Foi quando isso? 63, em agosto. Entre julho e agosto, aliás. E eu nunca vi isso no site do Marcílio, nem nenhuma outra referência. Então eu me considero o descobridor desse torneio. E tem muita informação sobre jogadores, né? Os jogadores, por exemplo, Ratinho, depois jogou na Portuguesa, no São Paulo. Alguns jogadores até de times adversários também, depois ganharam destaque, são citados no livro, né? Então, na verdade, para quem gosta de futebol, independente de ser marcilista, é um livro também interessante. E como é que está a relação com a diretoria do Marcílio? Qual a reação da diretoria em relação ao livro? Enfim, que tipo de contatos vocês... Nós fizemos mais contato, nós da editora fizemos mais contato com o Marcílio, através do diretor social do Marcílio, que assim, considerando que o presidente tem atribuições 1000, né? E o diretor social estava mais focado nisso, foi ele que nos atendeu, o Jânio. E foi muito bom, assim, foi a receptividade do Marcílio foi muito boa, porque o Marcílio, é impossível o Marcílio não reconhecer que ele falha muito na documentação histórica da sua trajetória, 95 anos e muito pouco, nada, é o primeiro livro sobre o Marcílio, 95 anos de história, é o primeiro livro sobre o Marcílio, tem tantas histórias para contar, então quando eles ficaram sabendo que a gente estava com esse material pronto, e que a gente chegou ao Marcílio para falar sobre a divulgação, sobre fazer o lançamento. Eles ficaram super felizes e empolgados com a ideia e queriam um livro para ver também, porque dentro da diretoria do Marcílio, dentro do Marcílio, tem se perguntar, as pessoas não sabem quando o Marcílio foi campeão de 1963, qual foi a data, qual foi o adversário e quanto foi o jogo. Não, porque inclusive lá no Marcílio tem várias taças, né? Qual é o risco de chegar lá e que taça é essa? E ninguém sabe. Não sei. Então tem um campo aberto aí para... E sobre a pergunta anterior, ainda queria completar que o livro do Fernando tem a felicidade de assim, ele é um livro sobre jogos, bem dizer, né? Ele é dividido em 18 capítulos, cada capítulo é um jogo. Marcílio Barroso, Marcílio Avaí, Marcílio Figueirense, a campanha toda. Mas dentro desse texto tem muita informação, muita informação sobre o Marcílio, como por exemplo, aquele busto do Marcílio Dias que está lá, né, do marinheiro. Quando é que ele foi inaugurado? Ele dá azar mesmo. Né? No dia que o Marcílio inaugurou o busto, o Marcílio perdeu ou ganhou? Contra quem foi? Está lá no livro. O atacante que jogou no Marcílio, que jogou com Pelé. Você sabe quem é? Está lá no livro. Histórias do futebol, para onde é que foram os jogadores que jogaram no Marcílio. Você sabia que teve um jogador do Marcílio que foi pré-convocado para a Copa de 70, para jogar no México? Tudo lá. Então, assim,
junto com a história do jogo. Ele está contando a história do jogo, de repente ele puxa um link, vamos fazer assim, para uma história que tem a ver com a história do clube. Também para quem gosta de estatística, né, tem todas as fichas técnicas de todos os jogos do Marcílio e todos os resultados dos outros jogos. Para quem está acompanhando o programa, ficou interessado, quer comprar o livro, onde encontrar e qual o preço dele? O livro está sendo vendido no Convés do Marinheiro, que é a loja oficial do clube, fica ali na Avenida 7 de Setembro, né, em frente ao Banco Itaú, que é o ponto de referência nosso ali da 7 de Setembro, e o preço do livro é R$ 29,90. Bacana, pessoal. Já merecem os parabéns por todo esse resgate de informações importantes da história, que não é só a história do clube, é a história de Itajaí também, né? Com certeza. Muito bacana. Agora, claro que eu preciso fazer essa última pergunta. O que falta para o Marcílio Dias, vou pegar o lado torcedor, jornalista, o que está faltando para o Marcílio Dias voltar a levantar o troféu de campeão do estado e seguir em frente para novas conquistas? Olha, eu acho que falta um pouquinho de sorte, porque às vezes o Marcílio parece que vai, mas acontece alguma coisa, né? Ou um erro de arbitragem, ou a zaga faz o gol contra, sempre alguma coisa acontece, né? Então eu acredito que o Marcílio, talvez um empenho maior da cidade em torno do Marcílio, como a gente vê em Joinville, em Criciúma, em Chapecó, eu acho que falta isso, de repente abraçar mais, montar um time um pouco mais forte, que condições para chegar longe o Marcílio tem. Eu vou tomar emprestado as palavras do ex-presidente do Atlético Paranaense, que disse o seguinte sobre o título do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro uma vez, né? Ele falou assim, o que nós fizemos? Nós fomos fazendo o básico sempre, a gente foi mantendo coerência nas nossas estratégias de organização, sem querer fazer uma grande maluquice de montar o super time num ano só e ser campeão naquele ano. E a gente foi esperando o momento certo, uma hora esse momento chega. Eu acho que o Marcílio tem que fazer a mesma coisa, botar os pés no chão, organizar a casa, organizar o clube, ter um clube forte, faz parte disso ter uma história bem contada, faz parte disso ter raiz, né? Ter uma boa administração, e vai chegar o momento em que essa organização vai se encontrar com a oportunidade de ser campeão e nós vamos levantar a taça de novo e não vai demorar muito. E aí vai ser uma loucura Itajaí. Vai ser feriado 3 dias. Muito bem. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente conversou com os jornalistas Fernando Alessio, Anderson Bernardes, o Fernando, o autor do livro Torneio, Luísa Mello, Marcílio Dias, campeão catarinense de 1963, o Anderson, o editor, a editora IP Amarelo. Outro dia a gente te chama para falar um pouco mais da IP Amarelo, tá, Anderson? Obrigado. Obrigada por terem vindo. E a gente se despede. Mais um Viva Voz termina por aqui. Tem foto no nosso Facebook. Que mais tem, André? A gente também vai disponibilizar lá algumas informações também sobre o livro, para quem quiser. É só acessar, né? facebook.com/Viva Voz Univale. Isso aí, até a próxima. Tchau. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlindwein e Fernanda Vieira. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.